Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias, como sempre eu faço aqui, eu peço a você rubro-negro que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Seja um vídeo, seja uma live, você será notificado e aí pode nos presentear com a sua presença e com a sua audiência. Bom, agora, sem maiores delongas, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, antes de a gente começar com esse giro de notícias, eu queria abrir um parênteses aqui e desejar um feliz aniversário, 66 anos de uma vida maravilhosa, de um profissional que exerceu a carreira com muita galhardia no Flamengo. É um dos meus 3 ídolos no Flamengo, então parabéns ao Leandro, lateral direito do Flamengo, que ontem fez 66 anos de idade. Leandro, que para mim, junto com o Zique Júnior, são os 3 ídolos rubro-negros que eu tenho. Então, feito essa homenagem ao nosso grande Leandro, maior lateral direito de todos os tempos do futebol mundial, vamos às notícias do Mengão. Bom, o Flamengo, depois da conquista do Campeonato Carioca, no último domingo, 4 da tarde no Maracanã, o Flamengo deu folga ao seu elenco ontem, segunda-feira, e já se representa hoje, terça-feira, onde inicia a preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional de Porto Alegre no dia 29 de março, às 21 horas no Maracanã. O Flamengo retornará aos treinamentos nesta terça-feira, logicamente sem a presença dos seus selecionáveis, Wesley, Léo Ortiz, Alexandro e Gerson, servindo a seleção brasileira, Gonzalo Plata no Equador, Varela, De La Cruz e Arrascaeta na seleção uruguaia. Em compensação, já terá reintegrados ao elenco em definitivo, os atacantes Michel e Cebolinha, restando apenas BH e Danilo, que devem estar presente na estreia do Flamengo contra o Internacional, além de Pedro e Matias Vinha, que ainda se recuperam de suas lesões. A maior prova do controle de cargas e minutagens executados nesses 3 primeiros meses de 2025 no Flamengo, principalmente controlado pelo Felipe Luiz, são os números de Arrascaeta e De La Cruz, se comparados aos números do mesmo período do ano passado, em 2024. Arrascaeta, em 2024, teve 1.141 minutos ao fim do Campeonato Carioca. Em 2025, 792. Arrascaeta jogou 13 jogos no ano passado, 12 como titular, esse ano 10 jogos, 8 como titular. De La Cruz, olha os números do De La Cruz. Em 2024, De La Cruz jogou 917 minutos no Campeonato Carioca. Em 2025, 382. Em 2024, 11 jogos como titular. Em 2025, 5 jogos como titular. Então, como o Felipe Luiz diz, no final do ano isso faz toda a diferença. É isso aí. Bom, meus amigos, agora vamos conferir o SofaScore dos números do Flamengo no Campeonato Carioca de 2025. No Campeonato Carioca de 2025, o Flamengo jogou 15 partidas, venceu 10, empatou 3 e perdeu 2 ainda, sob o comando do técnico do Sub-20, Kleber dos Santos. Enquanto o Flamengo fazia temporada, o Sub-20 do Flamengo representava o profissional no início do Campeonato Carioca. 73,3% de aproveitamento durante o Campeonato Carioca, na campanha vitoriosa do Mengão. O Flamengo marcou 30 gols e sofreu 7. 7,3 finalizações para marcar um gol e 16,1 para sofrer um gol. O Flamengo passou 10 jogos sem sofrer gols dos 15 jogos do Campeonato Carioca. É muita coisa, né? Então,
palmas para o Mengão, bicampeão carioca, 39ª conquista do nosso clube nessa competição. Bom, e ainda falando da final do campeonato no último domingo contra o Fluminense, da renda bruta de R$ 4.315.309, desculpa, descontando as despesas nos valores de R$ 2.212.740,11, o Flamengo e Fluminense lucraram cada um o valor de R$ 1.014.489,49. Bom, meus amigos, ontem à noite em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, aconteceu o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025. Podemos conhecer os nossos adversários, né? O Flamengo é o cabeça de chave no grupo C, juntamente com a LDU do Equador, do Deportivo Táchira da Venezuela e com a Central Córdoba da Argentina. Só esclarecendo, Central Córdoba Argentina, ele não é de Córdoba, ele é de uma cidade bem próxima a Córdoba, mas não é de Córdoba, é brincadeira isso, né? Bom, saiu já a ordem dos jogos do Flamengo e já estão definidos. O Flamengo estreia fora de casa, jogando lá na Venezuela, com uma logística muito difícil. O difícil não é enfrentar o time venezuelano, o difícil é você chegar na Venezuela, né? Que é uma viagem muito longa, muito cansativa, porém, como o Flamengo tem a expertise de viajar em voo fretado, diminui um pouco desse cansaço. Depois de estrear na Venezuela contra o Deportivo Táchira, o Flamengo joga no Rio de Janeiro contra o Central Córdoba. Depois vai ao Equador, talvez fazer o seu jogo mais difícil contra a LDU. Lá tem uma altitude de 2.850 metros. Dá para jogar tranquilo, com certeza. Depois o Flamengo da LDU em Quito vai à Argentina enfrentar o Central Córdoba. E aí finaliza a sua participação na fase de grupo com 2 jogos em casa no Maracanã contra a LDU e o último jogo contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Né? Para mim, um grupo tranquilo, dá para passar tranquilo em primeiro lugar, dá para vislumbrar até o número de pontos suficiente para a gente ficar ali batendo na cabeça com as melhores pontuações. O problema é justamente o Central Córdoba, que é um argentino, pode não ser muito conhecido, mas é argentino, e a LDU de Quito, que sempre tem times muito bons, competitivos e ainda tem um pouquinho de altitude para facilitar as coisas para eles. As datas dos jogos ainda não foram definidas, mas a Conmebol planeja a realização da primeira fase da competição entre os dias 1º de abril e 29 de maio. Portanto, vai ser muito alavancado essa fase de grupo, até por conta, né, da realização do Super Mundial de Clubes. Mesmo ainda tendo a desconfiança de parte da torcida do Flamengo, o goleiro Agustín Rossi tem números muito bons quando se trata de jogos do Campeonato Carioca, juntando 2024 e 2025. Rossi jogou no Campeonato Carioca nesses 2 anos 20 jogos. Desses 20 jogos, 11 foram clássicos. Sofreu apenas 2 gols. Fez 34 defesas, 94% de bolas defendidas. 18 jogos, dos 20 jogos, ele passou 18 jogos sem sofrer gols. 88% de acerto no passe e uma nota SofaScore de 7.1. Então, para quem tem essa desconfiança com Rossi, reveja seus pensamentos, porque o paredão argentino joga muito no gol do Mengão. Bom, o presidente Luiz Eduardo Batista, participando do sorteio no Paraguai, nos grupos da Libertadores ontem à noite, na sede da Conmebol, confirmou sim que fez uma boa proposta de renovação com valorização contratual para o meio-campista Gerson. Terminou dizendo: a bola está com ele. Então, daqui a alguns dias ou nas próximas horas, a gente pode ter aí uma resposta do Gerson renovando o contrato por mais tempo com o mais querido do Brasil. Bom, o basquete do Flamengo, depois de classificar para as semifinais da Champions League das Américas, volta às quadras do NBB 24-25 amanhã, quarta-feira, né, às 19 horas, contra o Minas, jogando lá em Belo Horizonte. Partida que vale a liderança do NBB. O Minas é o primeiro, o Flamengo é o segundo. Uma eventual vitória do Flamengo sobre o Minas
muda os times de posição, faz o Flamengo virar líder e o Minas segundo colocado. O Sport TV transmite a partida para todo o Brasil a partir das 19 horas. Flamengo, campeão da Libertadores Sub-20, tem entre seus campeões 9 jogadores que estavam também no grupo campeão de 2024. São eles o goleiro Lucas Furtado, o outro goleiro Caio Baroni, o zagueiro lateral esquerdo Carbone, o volante Ryan Lucas, o atacante Wallace, ele foi campeão nos dois, mas o Wallace estava inscrito nessa de 2025, mas não foi liberado pelo Felipe Luiz. Mesmo assim, surge como campeão porque estava inscrito na competição. O Schola, atacante, né? Na verdade são 8 jogadores. O João Alves e também o Felipe Tereza. Ainda de Libertadores, o Flamengo é o primeiro time do futebol brasileiro a ganhar 5 Libertadores, 3 com o futebol profissional, 2 com a categoria Sub-20. Ninguém no Brasil ganhou mais Libertadores no futebol brasileiro do que o nosso Mengão. Tem que aturar, hein? Lucas Paquetá, nossa cria rubro-negra, começou ontem, segunda-feira, a participar do seu julgamento, que tem duração de 3 semanas por conta de uma denúncia de má conduta em relação a apostas. No processo, a Federação Inglesa de Futebol pede o banimento do atleta cria rubro-negro Lucas Paquetá. O vôlei feminino do Flamengo, o Sesc Flamengo, depois da derrota para o Minas na última sexta-feira, volta às quadras da Superliga Feminina de Vôlei para mais uma partida, para mais uma pedreira. Na verdade, o Flamengo vai enfrentar em Santa Catarina o Praia Clube, atual líder da competição. A partida acontece hoje, terça-feira, às 18 horas, com transmissão do Sport TV. O Flamengo ocupa nesse momento a 6ª posição na tabela de classificação, com um jogo a menos que os demais concorrentes. A vitória é super importante, mesmo sabendo da dificuldade da partida por estar enfrentando o líder da Superliga Feminina de Vôlei. A final da Libertadores Sub-20 no último domingo, vencida pelo Flamengo, rendeu a quebra de alguns recordes para a nova Flamengo TV, na época ainda Flá TV, em jogos da base do clube. O principal deles foi o número de aparelhos simultâneos conectados, que chegou a 149 mil aparelhos nas disputas dos pênaltis. Outro número recorde foi o total de curtidas, os famosos likes lá na plataforma do YouTube, que passaram dos 60 mil likes. Então, parabéns agora para Flamengo TV. Bom, meus amigos, com a conquista da Libertadores Sub-20, o Flamengo está classificado para disputar novamente o Mundial de Clubes Sub-20, o famoso Intercontinental de Clubes. Restam 8 equipes na Europa brigando pela UEFA Youth League, que é a competição que determina quem será o adversário do Flamengo nessa disputa do Intercontinental. É eles que podem ser adversários do Flamengo. Saiba quem são essas equipes que ainda brigam para ser campeão lá na UEFA, para enfrentar o Flamengo num eventual título de Intercontinental de Clubes. A AZ Alkmaar da Holanda, Barcelona da Espanha, Inter de Milão da Itália, Manchester City da Inglaterra, Olympiacos da Grécia, Salzburgo da Áustria, Stuttgart da Alemanha e Trabzonspor da Turquia. Então tem time grande aí. E outra coisa, esclarecendo, né, meus amigos, que dessa vez o vencedor da Conmebol, que é o Flamengo, e o vencedor da UEFA, que está entre esses 8 grandes clubes, pela regra, como há o revezamento de local de disputa da final, e sendo a última ter sido disputada no Maracanã, na América do Sul, a próxima terá que ser na Europa. Portanto, o Flamengo vai ao velho continente para as disputas desse Intercontinental. Agora, vamos falar um pouquinho do lançamento e da realidade que já é a nova Flamengo TV, que chega para substituir a antiga e querida Flá TV. E a Flamengo TV nasceu na manhã de ontem, segunda-feira, mesmo dia em que começou a sua transmissão, com a cobertura sobre o sorteio dos grupos da Libertadores 2025. Primeiro aqui, exaltar a diretoria de comunicação
com escopo na comunicação e conteúdo, Flávia da Justa. Pela competência, pelo conhecimento, pela experiência, enfim, pelo nome reconhecido que tem no mercado, garantia de sucesso que terá a nossa Flamengo TV, pode ter certeza disso. Informar que a mudança de nome para Flamengo TV é puro marketing, pois nada contra a Flá TV, porém, aquilo que se quer mudar de patamar precisa começar sem estereótipos, precisa chegar e marcar território, nada uma nova cara para se potencializar esse novo negócio de sucesso. A apresentação de ontem trouxe também uma certeza que a antiga Flá TV e a nova Flamengo TV foram e já começam autossustentáveis, como bem informou a diretora Flávia da Justa, o que nos dá a certeza de que o céu será o limite em termos de aumento de receitas do Flamengo com relação à nova Flamengo TV. Falar também da chegada de novos profissionais, principalmente deles alinhados diretamente com o ser rubro-negro, como no caso dos jornalistas João Guilherme e Daniela Boaventura. Para quem não percebeu na apresentação, João Guilherme, que é dito torcedor do Canto do Rio, ao apresentar a jornalista amiga Daniela Boaventura, disse: apresento-lhes agora Daniela Boaventura, que, como eu, tem o DNA rubro-negro. Então, meu amigo João Guilherme se entregou na maionese aí. Bom, a nova formatação na linha de frente da Flamengo TV ficou delineada dessa forma. Locução e apresentação: Dani Boaventura, João Guilherme e Emerson Santos, que foi mantido. Comentários: Diego Pose e Olivinha. Reportagem: Lázaro Dalfovo, que foi mantido, Jéssica Mendes, que está chegando, Raquel Drudovski, que também está chegando, e Bruno Ourique, que também está chegando. Em matéria de reportagem, temos aí, dos 4 nomes, 3 novidades. Aqui, uma ressalva: senti a falta do repórter Blutieri Lima, né? Mas entendo como sendo uma nova gestão que ela tem as escolhas delas a fazer, mas o Blutieri Lima, que era repórter da antiga Flá TV, era um bom repórter, tinha muito conteúdo, muito conhecimento e sabia transportar a mensagem com clareza, com facilidade também. Fica aqui os nossos agradecimentos ao Blutieri Lima e a todos os profissionais que faziam a Flá TV, a Luana Trindade, a Julie, a Marina Damas, todos eles que faziam a antiga Flá TV. Vamos para frente, o Flamengo é assim mesmo. Mudam-se as pessoas e a instituição continua. E é assim que a gente deseja todo sucesso para todo mundo. A diretora Flávia da Justa trouxe algumas metas avançadas, né? Metas arriscadas. Ela disse que está entre as top 10 do mundo de televisão de clube. E também disse que o Flamengo quer ter 10 milhões de inscritos até o final do próximo mês. O Flamengo, que nesse momento tem 7,1 milhões de inscrições na Flamengo TV. Meus amigos, as notícias do Mengão são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo: fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!